Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje a gente vai fazer mais uma resposta aqui no canal, agora dessa vez a uma live que a Gabriela Prioli fez no Instagram. Ela chamou a historiadora Lili, desculpa, eu não sei falar seu sobrenome, então não vou nem arriscar, mas é uma historiadora muito boa, por sinal. A gente usa, os monarquistas usam bastante seus livros como referência. É uma ótima fonte para a gente conhecer Dom Pedro e assim, todo o segundo reinado como um todo. Só para deixar claro aqui no começo do vídeo que o intuito desse vídeo aqui não é dar uma mitada em cima da Gabriela ou dar uma resposta truculenta, etc. Não, eu quero separar ponto a ponto aqui para responder os argumentos utilizados no trecho do vídeo, ponto a ponto, justamente para que a gente tenha por base aqui o que foi dito e não tentar ficar adjetivando a moça ou qualquer coisa do tipo. Então eu quero realmente comentar a narrativa que ela tentou vender ali, porque eu achei um tanto quanto perigosa para o movimento, porque novamente a gente volta para aquela questão do bolsonarismo. Então é um problema que a gente tem bem grave para a imagem do movimento hoje. Então quero comentar ponto a ponto. Então, para a gente iniciar, fique com essa primeira parte da live que ela cita os monarquistas, né? O que eu fiquei pensando é que uma história que retira o protagonismo do povo também alimenta um tipo de mentalidade que, para se eximir de responsabilidade, abre mão do protagonismo. Exatamente. Então, eu abro mão do meu papel para ter um grande líder, um grande pai que resolva tudo isso para mim. Exatamente. E isso, eu vou te fazer uma pergunta, e eu acho que a gente falou muito dos nossos pais e das nossas visões idealizadas de um pai jovem, meu pai de um pai enorme. E eu vejo que hoje no Brasil a gente tem voltado a fazer um debate sobre a monarquia. Eu já ficava assustada da gente, enfim, ter um apreço pelos nossos líderes populistas. Acho que de repente a gente pode falar dos nossos caudilhos sul-americanos, mas assim, deste grande homem forte com características muito particulares, que vai ser o único capaz de resolver todos os nossos problemas de uma forma simples, que ninguém nunca pensou, né? Todos os problemas complexos, assim, num estalar de dedos, e que conduzirá a nossa nação para um futuro glorioso, sem que nós precisemos fazer nada, assim. Então, ninguém vai precisar mudar nada, relações, tudo igual, e de repente alguém vai ali solucionar num passo de mágica. A gente passou. A gente não está nem falando de um líder populista eleito democraticamente. A gente está chegando num ponto de voltar para uma idealização da realeza. O que acontece? Basicamente o que ela traduz ali são o caudilismo da América do Sul, né? Então essa visão paternalista que a gente tem, essa visão de um grande messias, um grande salvador, um homem dotado de grande carisma e que ele vai resolver todos os problemas do país e no final das contas vai deixar a gente pior do que a gente já estava, mais mal encaminhado do que antes. E depois encerra falando que a gente tem tanto essa corrente nas nossas veias aqui no Brasil, esse caudilismo, que hoje a gente chega a falar sobre a monarquia, a criação de uma realeza não eleita. E eu queria entender exatamente por que caminho que ela foi trilhando esse raciocínio, porque enquanto a América Latina inteira no século XIX estava caindo e sofrendo na mão do caudilho, o Brasil gozava de estabilidade política e se destacava na América do Sul justamente por ser o único país que não tinha um modelo republicano e não tinha um caudilismo na veia. Ele conseguiu se preservar desses males até fatidicamente o 15 de novembro, que foi a nossa estreia no caudilismo, né? Deodoro não pode se dizer assim tanto um caudilista, mas Floriano Peixoto não restam dúvidas que ele foi um líder nesse sentido, uma vez que ele tinha até sua própria milícia, né? Os florianistas, era um fixador da república, aquele que poderia salvá-la e tudo mais. Então, eu não consigo compreender como a defesa de uma monarquia pode ser um grau super elevado de caudilismo, como a Prioli sustentou ali, porque justamente a defesa de uma realeza é justamente a contramão, foi justamente aquilo que nos preservou de não ter caído antes no caudilismo.
foi o que nos protegeu dele. E isso qualquer historiador defende. O próprio Marco Antônio Villa, que não tem nem um tiquinho de não é nem um pouco monarquista, já reconheceu isso diversas vezes. A própria Lília, dá para entender pelas suas falas seguintes, que ela também não entendeu qual que foi exatamente o fio da meada que ela utilizou para chegar num raciocínio como esse, porque não tem lógica ela falar de caudilismo para bater no monarquismo. Não tem nexo, é um contrassenso, justamente porque a monarquia no Brasil foi a principal oposição ao caudilismo. E a gente já vai falar disso aqui um pouquinho mais à frente. Mas o ponto principal é justamente que o ponto central dessa live é bater numa característica da nossa sociedade. Já começa esse trecho assim, né, falando sobre essa nossa mentalidade paternalista, e isso é essencialmente uma mentalidade revolucionária. Então a gente passa a ignorar as características formadas pelo povo e passa simplesmente a criticá-las e querendo remodelá-las. O que acontece é que toda vez que a gente tenta fazer isso, o que acontece geralmente é que acaba pior do que já estava, via de regra. E isso aconteceu muito com uma mentalidade liberal que começou com o renascentismo, mas chegou ao seu estopim com o iluminismo, né? Que é justamente essa ideia de um ideal geral que todos querem seguir. Então essa mentalidade liberal, tratorando a tradição dos povos. Então eu acho muito legal uma crítica que Eduardo Prado faz em A Ilusão Americana, justamente quando os povos latino-americanos passam a jogar toda a sua experiência histórica, que condizia com as suas respectivas identidades, que era uma identidade ibérica, no lixo, para tentar copiar modelos alheios à sociedade espanhola, alheios, no nosso caso, à sociedade lusitana. Então a gente passa a querer negar a nossa realidade real para criar esses perfeccionismos, essas teorias que nada tem a ver com nossa sociedade. Então os povos latino-americanos começaram a construir constituições, balizar suas instituições, tudo tentando sempre copiar Estados Unidos, copiar França, copiar países estrangeiros que não tinham nada a ver com o país, uma formação histórica diferente, valores diferentes, códigos de morais, códigos civis, enfim, toda uma infinidade de coisas completamente diferentes. Então a gente estava querendo pegar uma ideia, como eu sempre digo, um transplante de cabeça, pegar a cabeça de outro e colocar na gente, sendo que a gente ignora simplesmente que todos os fatores externos e que vão influir para o bom funcionamento dessa sua teoria são completamente avulsos ao cenário e às questões externas de que esses países possuíam para conseguir levar à frente de maneira sadia esse ideal liberal, etc. E eu coloco sadia entre aspas porque não foi sadia porcaria nenhuma. Se a gente vai pegar a França hoje, eles é um povo praticamente fadados à extinção. Uma taxa de natalidade negativa, imigrantes em massa, cultura se esvaindo, enfim, uma nação que vai se extinguir e vai ficar apenas ali o nome França, mas a cultura dela simplesmente vai morrer, o seu povo vai desaparecer. Então, de forma alguma, eu acho que as pessoas têm que levar o liberalismo como exemplo de alguma coisa, a não ser exemplo de suicídio. Mas, enfim, essa é uma mentalidade materialista comum da modernidade, de querer colocar a mesma regra, uma linha evolutiva comum para todos os povos, quando na verdade, como eu estava citando o Eduardo Prado, ele também faz esse ponto, que as instituições, um país, ele deve se solidificar, ele deve se estruturar na experiência histórica do seu povo, porque as suas instituições devem ser pautadas em cima das suas próprias características. Então, o fracasso retumbante da América Central e América do Sul é justamente porque, em vez de respeitar as suas características do jeito que elas são, eles ficam tentando reprimi-las com instituições liberais, exatamente na contramão das nossas próprias características. Se a gente criasse instituições que correspondessem aos anseios das nossas personalidades quanto povo, ao invés de ficar tentando desconstruí-las, nós teríamos muito mais êxito. Então, o ponto que eu quero chegar aqui, o fato de a gente ser uma sociedade paternalista e tudo mais, não necessariamente é algo ruim. Ela se torna algo ruim quando a gente tenta simplesmente suprimi-las a todo custo, ao invés de tentar modelar instituições condizentes ao nosso povo.
Se a gente parasse de copiar outras nações que nada tem a ver conosco e passássemos a respeitar a experiência histórica, a sociedade sendo composta pelos homens do passado, presente e futuro, com certeza os resultados não seriam tão malignos. Então não existem características boas ou ruins. A forma como essas características, quanto o povo vão corresponder no dia a dia, é justamente de acordo com as instituições que nós temos. O que acontece é que as nossas características atuais se comportam de maneira ruins, justamente porque a gente fica tentando copiar outros países. A gente tenta forçar nas instituições uma série de características que o nosso povo não tem. Então, esse é o erro fatal. E é por isso também que o Império, a Constituição de 1824, ela tem sim os seus erros por ter nadado muito na modernidade da época. Então o século XIX foi um século, ele ainda estava respirando muito do ar revolucionário do século anterior. Então diversas reformas que não deveriam ter acontecido chegaram ao Brasil. Mas mesmo assim não foi um passo derradeiro, não foi algo que acabou com o país. Não, a gente teve um resultado muito positivo da Constituição de 1824. E o que a gente pode ver é justamente que eles conseguiram controlar o caudilismo com a existência de uma aristocracia. Então a figura do imperador era justamente a catalisadora desse anseio paternalista que a gente naturalmente tem. Então o imperador era o representante da nação, mas por sua vez ele tinha outros poderes que se incumbiam da administração, não fazendo com que as eleições, justamente isso que a Gabriela colocou como algo muito positivo, ficassem sendo influenciadas por esse espírito caudilista. Então é por isso que o Brasil foi um exemplo de sucesso no século XIX e os demais países da América Latina eram basicamente galinheiros em guerra, basicamente. Não tinham qualquer estabilidade interna, eram frequentemente solapados por nações estrangeiras, uma instabilidade tremenda. De toda forma, esse é o jogo. Você consegue tirar com uma aristocracia toda essa animosidade que existe, toda essa animosidade eleitoral que acaba sendo capitalizada por essa nossa identidade. Então, como eu disse, não existem características boas ou ruins. Então, o que acontece são como você vai estruturar suas instituições. No caso do Brasil Império, ele deu um exemplo de como trabalhar com as nossas características sem transformá-las em uma coisa maligna. Ela pode ser uma coisa benigna, como foi o caso, por exemplo, do Segundo Reinado, onde todo mundo tinha muita admiração por Dom Pedro II. Ele era esse homem ideal que estavam se referindo na live ali, mas mesmo assim não houve esse caudilismo, porque o imperador não governava, ele não cuidava da administração, ele tinha outras instituições ali, ele tinha suas funções delimitadas, enquanto a administração ficava em outros poderes que não tinham tantos poderes e não eram afetados por essa característica caudilista que atrapalha a administração. O problema é quando vem os ideais iluministas e começam a misturar tudo, dizendo que são por liberdades civis, mas transformam os líderes, os chefes de Estado, o parlamento em grandes ditadores. Então é a famosa ilusão da democracia liberal. Então ele vai enganar o povo acreditando que simplesmente pelo voto, pelo apoio a uma figura específica, esse senso de democracia, as coisas vão funcionar, as coisas vão dar certo, e quando na verdade isso aí é só balela para inglês ver, para eleger um novo tipo de grupo dominante. Basicamente é essa a questão. Essa é uma representação muito estranha, né? Porque você sabe muito bem que Dom Pedro II caiu por causa dos militares, né? E o nosso presidente é muito apegado, ele é totalmente apegado, tem essa linguagem bélica, né? Enfim, muito apegado aos valores militares. Só que é isso que é a diferença dessa história como bula de remédio, porque ele não quer voltar à monarquia real, ele quer voltar a uma monarquia idealizada que nunca existiu. Né? Ou seja, como a história ela é sempre incompleta, né? E como a história é reveladora das nossas características, né? Ou seja, o Brasil, eu penso, né? Eu sempre digo isso para aqueles que ficam muito espantados quando a eleição de um presidente que não é um presidente conservador, é um presidente retrógrado, porque ele quer fazer voltar atrás os nossos direitos.
eu digo, não tem história. O Brasil sempre foi autoritário. Basta a gente ver esse modelo de história que nós estamos falando. Quem nós vamos erigir para colocar no monumento? Esses grandes pais. Qual é a relação com o pai? Você não tem uma relação horizontal. Você obedece, você respeita, ele te pune quando é necessário. Ou seja, tudo em contrário da ideia de cidadania, da ideia de república também, né? De res pública. A segunda parte aí que eu acabei de passar é a que mais me preocupa, porque a gente entende melhor o conceito a qual a Gabriela estava se referindo na primeira parte que eu passei agora, que é justamente que elas não estavam se referindo a uma crítica tão específica ao monarquismo em essência, ao que nós realmente somos. Não, eles estavam se balizando justamente porque a visão da sociedade, quando a gente vai para os jornais, estão atrelando a gente a bolsonaristas. E aí que vem o perigo, e é isso que quebra as nossas pernas, porque a gente precisa desconstruir essa mentalidade. Não que não existam bolsonaristas no nosso meio. Sim, existem, mas eles são uma fração do movimento. Então, por exemplo, tem o meu movimento que eu participo, a Ação Orleanista, que é um movimento tradicionalista, não tem nada a ver com o neoconservadorismo como o do bolsonarismo. Tem grupos mais à esquerda, como a social-democracia imperial, tem grupos neutros, tem grupos de centro, tem grupos liberais, enfim. Existem todo tipo de ideologia dentro de nós, mas o que acontece é que a percepção que a mídia está passando e que realmente nós estamos dando munição para ela é de que o movimento é composto por bolsonaristas, e isso queima demais nosso filme. E aí a gente vê a Lilian falando justamente sobre criticando as nossas posições, partindo do pressuposto que somos bolsonaristas. Então ela fala, por exemplo, que Dom Pedro II caiu justamente pelos militares, que o Bolsonaro tem uma visão e uma maneira de governar bastante induzida pela uma mentalidade militar que vai na contramão da monarquia, pelo menos um pensamento monarquista, né? E aí ela bate no ponto central, que é chamar o movimento de reacionário, num sentido de que nós não estamos analisando o segundo reinado, o império, da forma como ele foi, mas sim de uma idealização romantizada de um passado que nunca existiu. Então a gente está literalmente revisando o passado e distorcendo para o que nos é mais cômodo. Por incrível que pareça, essa ponderação dela aqui foi até importante, porque a Gabriela, a priori, ela literalmente quis englobar o monarquismo como uma vertente radical do caudilismo, quando, como eu já disse anteriormente, não tem nada a ver. A Lilian, ela não queria corrigir abertamente ali a Gabriela, mas esse comentário dela ficou bem claro porque ela sabe como era o Império. Eu acho que diferentemente da Gabriela, que eu acho que nunca parou para estudar, para ela ter falado aquelas baboseiras ali de trás. E ela não falaria nada, a Lilian não ia cometer os mesmos erros argumentativos que a Gabriela utilizou. Então ela deixou bem claro que essas pessoas monarquistas bolsonaristas, elas estão pervertendo a própria essência do que era o Império. E nesse sentido ela está certa, porque a forma de monarquia como que muitos idealizam, pegam até fatos falsos, de fato não condizem com o que o Império foi. Então eu entendo que para uma pessoa comum, este comentário da Lilian pode ser tanto quanto ofensiva para os monarquistas, mas se você pegar de fato a forma como a conversa ali se desdobrou, faz sentido a sua colocação. E realmente tem muitos monarquistas que idealizam o Império como se o Brasil não fosse a super economia da época, tinha a marinha mais foda da galáxia, etc. E começa a falar um monte de dados sem fontes, várias coisas que são mentirosas. Então tem um trabalho que eu quero fazer no futuro de pegar muitos fatos que muitos monarquistas utilizam que são falsos, pra gente fazer uma meia-culpa também. A gente não precisa utilizar fatos falsos para sustentar nossas ideias. Os resultados que nós temos de fato já são suficientes e bons, principalmente para a gente contrapor a visão republicana. Mas de toda forma, esse aqui é um meia-culpa que eu gostaria já de fazer aqui, porque a live não estava de todo errado, mas é que o jeito que a Gabriela puxou a monarquia para o debate realmente foi um jeito que não tinha nexo, e nos atrelou a coisas que nós somos justamente antítese. Então esse comentário da Lilian é muito importante justamente porque ela contextualiza essa questão de que a monarquia em essência não tem nada a ver com isso.
mas que existem pessoas que fazem essa romantização, essa idealização do passado. E se você for pegar a definição do que é ser reacionário, ela acabou de dar a definição ali, que é justamente recorrer a um passado romantizado e etc. Bom, eu acho que já tá bom por aqui, esse vídeo já está de bom tamanho. Não se esqueçam de avaliar esse vídeo com você não gostei, se inscrevam no canal, a gente tem vídeo aí quase todo dia. Deixe seus comentários a respeito desse, se vocês acham que faltou alguma coisa nesse vídeo, deixa aí embaixo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.